Senão eu esqueço. Então, eu queria contar para vocês que a inspiração para esse bate-papo veio alguns meses atrás, quando eu ouvi do meu cliente: nossa, empresa cresceu. Ele falando com o sócio, né? Precisamos emancipar o nosso time. Então, a percepção de que algo precisava mudar. E essa organização tem 2 fundadores, ambos se sentiam sobrecarregados e percebiam que algo precisava mudar, que eles percebiam que eles tinham virado um gargalo. E aí eu pensei da gente começar essa conversa pensando nas fases da organização. E a gente tem essa fase da organização, que é a fase pioneira, que é quando a empresa ela é conduzida pelo fundador ou pelos fundadores. A empresa funciona quase que como um organismo unicelular. O fundador pode, muitas vezes, preencher todas as funções vitais dessa organização. Então, ele domina e sabe o que fazer, ele sabe o que quer fazer, tem uma relação próxima com o cliente, mas se o negócio vai dando certo, e é isso que a gente espera que aconteça, esse fundador ou esses fundadores podem passar, de fato, a ser esse gargalo, né? E o pessoal tem um retorno aqui, eu vou pedir quem puder fechar o áudio, por favor. Então, essa pessoa vai se tornando esse gargalo, e aí ele percebe que ele precisa contratar pessoas, que ele precisa treinar pessoas, e aí a empresa, então, entra dessa forma numa segunda fase, que é essa fase da diferenciação. Então, essa fase ela é necessária para que a organização possa funcionar numa dimensão maior no tempo, no espaço, né? Então, a gente espera que elas sejam feitas para durar muitos anos, as organizações, e quem sabe elas possam viver além dos seus fundadores, né? E que ela possa alcançar novos mercados, eventualmente novos produtos. Então, ela entra no momento de estruturar todos os seus subsistemas técnicos e econômicos. Então, vai criando processos, criando procedimentos, treinando pessoas, fazendo controles, relatórios, criando indicadores, né, de forma a garantir a produção, a entrega, para que possa alcançar os resultados, e assim passa a dar conta de uma crescente complexidade dentro da organização, que diz respeito aos processos e às relações. Então, porque até agora também passam a existir outras pessoas chaves dentro da organização, além de quem fundou a organização. Até então, que ela pode chegar na terceira fase, que é essa fase mais integrativa, nessa fase da integração. Nessa fase, na verdade, o principal é que ela vai integrar nesses subsistemas técnico e econômico que eu citei, que já estão mais desenvolvidos nessa fase, ela precisa integrar esse subsistema social. E para poder integrar esse social nos processos de trabalho que existentes, então, a gente lida com um conceito, né? Surge um conceito de organização bastante novo, bem diferente. Então, vai ser necessário que se busque meios para possibilitar que cada colaborador dentro da organização possa contribuir com o todo, a partir da clareza do próprio papel, então, como que cada um conhece melhor o seu papel, e agora pode estar mais envolvido com suas atividades de trabalho. E uma premissa fundamental dessa fase é que cada pessoa queira e possa se desenvolver. E foi interessante nesse bate-papo que a gente fez agora, que o Hermanos conduziu, como a gente foi ouvindo isso de cada um, né? Quando citou da equipe, a Fernanda trouxe isso também, a Reginaldo também trouxe, então todos trouxeram um pouco já dessa imagem. E a importância que cada um, buscando a compreensão da sua parte do todo, vai encontrando sentido do seu próprio trabalho, né? Encontrando também nisso uma realização pessoal. Então, enquanto líder, eu posso me perguntar em que fase está a minha empresa, e isso não tem a ver com quantos anos ela existe,
ela pode existir há muitos anos e não ter dado esse passo mais integrativo, né? Então, isso não tem uma relação com o tempo que ela existe. Então, é em que fase mesmo essa minha empresa está. E aliado, então, a essa percepção de que em qual momento estamos enquanto líderes, eu quero convidar a gente a olhar também para duas outras perspectivas, né? Porque a gente também está atento a essas duas frentes da organização, que podem contar da organização e contar de mim enquanto líder, que é quando eu tenho a organização operacional e a organização de desenvolvimento. E a organização operacional é quando eu estou falando da organização que produz e entrega para o cliente. Então, é tocar o dia a dia da organização, fazer acontecer o que precisa acontecer dentro da organização. Todo esse processo que está vinculado dentro do processo cliente-fornecedor, o que inclui, né, vender, entregar, está dentro disso que o líder precisa ter, sempre estar assim, atento e vigilante, e eventualmente a gente faz isso aqui com um pouco mais de... As empresas fazem isso com um pouco mais comumente, né? Estão atentas a esses processos que são operacionais. Só que o líder, ele precisa também cuidar das questões de desenvolvimento da sua organização, né? E isso está relacionado a mudar a empresa, é mais sutil. Então, estar atento ao que está pedindo atenção aqui na minha organização nesse momento. Será na produção algo com o produto, com os meus colaboradores, com o meu cliente, algo me chama atenção? Né? Algo que eu percebo que, tocando dia a dia, eu já não encontro uma solução. E percebo que algo talvez precise mudar. E a gente percebe que, por algum motivo, não dá para continuar fazendo como a gente fazia antes, né? A gente precisa de inovar, e a gente fala muito de inovação muitas vezes, e eventualmente ficamos muito voltados para o produto nesse sentido, mas o que mais, né? Precisa mudar. E o processo de mudança surge quando a gente, então, começa a identificar alguns sintomas que estão acontecendo dentro da organização. Então, que sintomas aparecem, né? Que me mostram que pode ter algo errado. E esse processo de mudança, ele requer uma liderança própria do processo de mudança, não essa liderança que toca o dia a dia. E aí eu posso, então, me fazer algumas perguntas, né? Eu trouxe duas, assim, o que a organização pede nesse momento, quando eu vejo esse sintoma, quando eu vejo algo que está acontecendo e que agora o dia a dia não resolve, né? Tocar o dia a dia operacionalmente não resolve. Como que eu posso mudar para criar novos... Acho que estou andando para trás em vez de andar para frente. Andei para frente. Como é que eu posso mudar para criar novos arranjos dentro da organização? O que está pedindo, né? E acho que eu vou ter que andar de outro jeito. Bom, aí, o que eu queria trazer também enquanto imagem é assim: a organização está constantemente sujeita a mudanças. Ela pede atenção e manutenção, inovação e desenvolvimento o tempo inteiro. A gente estando atento ou não, né? A esses sinais, a esses sintomas, o que acontece. Diferente do mundo natural, que se cuida por si só. Então, se a gente corta a árvore, ela vai nascer um pedaço. Se a gente destrói a natureza, ela vai se recompor. O mundo organizado precisa de cuidados e atenção constantemente, porque senão ele não se mantém acontecendo, né? Não se contém, a gente não consegue que ele se mantenha vivo, né? Então, todos na organização precisam estar alinhados em relação ao que nos diferencia enquanto organização, e assim eu posso me perguntar agora, e os meus liderados? O que eles pedem? Então, eu queria convidar a cada um para olhar para os seus liderados, para os seus pares, para colaboradores, né, da sua empresa de um modo geral, a partir de dois eixos, assim, que
que vão nos ajudar nesse sentido de como reconhecer a autonomia, né? Então, tem esse eixo, que tem uma relação com a capacidade para fazer, e esse eixo que é a vontade de fazer. Então, eu posso olhar para cada pessoa e pensar, essa pessoa tem competência? Posso olhar para o meu time como um todo, posso olhar até para a empresa como um todo. Essas pessoas, ou essa pessoa, tem competência, experiência, ele sabe fazer, sabe resolver, tem conhecimento que ele consegue aplicar na prática para transformar, para produzir um produto ou para prestar um serviço? Existe essa capacidade, então, nessa pessoa, ou existe essa capacidade latente na minha organização? E num outro eixo, a gente tem a vontade de fazer. E agora a pessoa tem disposição? Ele está inspirado, está conectado? Ou não está nem aí? Se você empurra, a pessoa não vai, o time não vai, a empresa não vai. Como que essas pessoas estão conectadas com o sentido dessa organização, com o sentido do trabalho delas? E aí, nesse eixo, então, olhando assim para os colaboradores, a gente vai ter, eu queria que vocês, a gente vai dividir esses dois eixos assim em 4 quadrantes, né? E enquanto líder, para que eu possa delegar, né, levar para a autonomia as pessoas, enquanto líderes, eu preciso estar atento se os meus colaboradores são capazes de fazer, né, nesse eixo, se conectam com o trabalho, com a empresa. Então, quanto há de vontade, quanto há de capacidade, tem alta vontade, tem alta capacidade. Se é assim que está meu time, é assim que está meu colaborador, é assim que está a minha empresa, então eu estou em condições de delegar e de levar para essa autonomia. Porque aqui, desse jeito, com alta vontade, inspirados para fazer e sabendo entregar, a pessoa tem totais condições de agir. Então, conhece o trabalho, tem experiência, está vinculado e inspirado, o trabalho tem sentido para ele, então ele está nesse lugar de pronto para que a gente possa delegar. Mas pode ser que você encontre alguém do seu time, ou algumas pessoas, ou pode observar se tem um comportamento na sua organização que precisa que você vá inspirá-lo. Por quê? Porque ele tem aqui a alta capacidade para fazer, para realizar, mas o que acontece que ele está pouco inspirado? Então, a gente precisa, talvez, descobrir aqui, né? O líder está ligado no que eu poderia fazer para que essa pessoa se conectasse, para ela ter prazer nisso que ela faz. Então, tem uma habilidade do líder de transmitir, talvez talvez não, com certeza, a visão que ele tem da organização. Como que da organização, dos trabalhos, de cliente, como é que eu inspiro para que agora, então, essa pessoa que tem uma boa capacidade para fazer, se inspire e chegue nesse quadrante aqui, que é esse quadrante da delegação, do delegar, né? E aí a gente tem esse terceiro quadrante, que a pessoa está muito inspirada para fazer, entusiasmado. Isso, muitas vezes, essa situação a gente vê na empresa quando chega alguém na organização, alguém novo, e pode ser até que ele tenha uma boa experiência já, e conforme a atividade que ele vai desenvolver, ele tem bastante experiência, e em poucos dias pode ser que ele chegue aqui nesse quadrante 4, né? Mas quem é que está nesse quadrante? Quem está nesse quadrante? Alguém falou, não sei se acho que foi o Fabrício, né? Que se a pessoa está afim de fazer, já é meio caminho andado. E é verdade, porque você pode, então, treinar, capacitar, ensinar, contar onde é que nós estamos indo, né? O que a gente espera que seja feito? O Fabrício trouxe alguns exemplos nesse sentido, quando ele falou do time dele. E aí eu posso desenvolver essas pessoas aqui em relação à capacidade, porque elas estão inspiradas, estão conectadas com a minha organização. E aí a gente tem esse quadrante, que é o quadrante do intervir. Então, o que pede intervenção? Ter funcionários aqui nesse quadrante precisa ser uma exceção.
porque se a gente tem muitas pessoas aqui, pode ser que a gente está escolhendo errado na hora de contratar, porque minimamente quando a gente contrata, a gente escolhe pessoas para o nosso time que tenha uma capacidade, tenha, né, que a gente checa se ela tem bases aqui na capacidade, e se ela tem uma conexão com a atividade que ela vai desenvolver, se ela tem uma conexão com o nosso negócio, se ela vai fazer uma conexão com a nossa empresa. Então, mais cedo a gente falei de sintomas, né, e de mudanças. Se eu estou com um time todo aqui, o que está acontecendo? Ou eu tenho um time específico de uma organização, isso já me aconteceu uma ocasião. Eu trabalhava numa empresa de engenharia e a gente tinha o pessoal do orçamento destoava do restante da organização. Então, o que a gente foi atuar naquele lugar, naquele departamento, com aquelas pessoas especificamente, porque eles estavam funcionando aqui nesse quadrante, né? Então, como olhar, e aí, então, e também lembrar, assim, que intervenções vão acontecer, né? Faz parte da liderança. A gente, enquanto líder, não é para ter receio de fazer a intervenção, mas saber que a intervenção é uma coisa que vai acontecer ocasionalmente, né? Porque se eu preciso de intervir toda semana, eu preciso de verificar o que está acontecendo de errado com a equipe, com aquela pessoa, ou com a empresa, com os colaboradores da empresa, para que eles estejam falhando tanto, vamos dizer assim, né, em outros campos, e aí não conseguem chegar aqui nesse lugar. E o que ajuda muito para essa autonomia é que o líder e liderados juntos olhem para como trazer o cliente para o centro das suas preocupações, para o centro dos seus diálogos, esses diálogos que podem perpassar toda a organização, né? E o modelo das UGBs, a gente já falou hoje um pouquinho dele, ajuda muito, porque dentro dessas unidades de gerenciamento básico, a gente tem pessoas que estão fazendo atividades, que estão com a mão na massa, né? A gente fala assim, que estão... Então, a gente tem aí 90% das pessoas dentro das organizações, elas estão na ponta, estão fazendo, são responsáveis por que o produto seja feito, que chegue no cliente, considerando também que aí, incluindo nesses clientes, né, os nossos clientes internos dentro da organização. Então, nas UGBs, os líderes em diálogo, em conjunto com o time, chegam em suas metas, indicadores que precisam ser desafiadores, que vão garantir o resultado. E quando se envolve as pessoas no estabelecimento dessas metas e indicadores, isso gera, por parte do time, o entendimento de por que essas metas são necessárias. E agora as pessoas podem estar mais preparadas para um processo de autocobrança. A cobrança não precisa vir de fora. Em reuniões que a gente faça, a gente olha para os indicadores, olha para esses acordos, olha para isso que a gente acertou juntos e a gente mesmo se cobra sobre isso, né? E ajusta caminhos, ajusta como vai seguir, etc. Então, na UGB, a liderança está presente, né? E ela vai definir, mas o papel do líder é de envolver as pessoas de uma forma mais ativa, de fazê-las participar desse estabelecimento de metas, né? E o processo de diálogo, esse processo participativo, ele é educador e ele gera essa autonomia. E gera autonomia porque o colaborador agora ele pode conhecer melhor, ele sabe melhor o que ele quer. E ele quer porque ele foi envolvido. Ele sabe quem é o cliente dele, sabe a importância da qualidade, sabe a importância de controlar os custos, né? E ele vai ter uma visão mais integral da empresa. Então, e assim cada um pode ser, né? Se tornar esse agente. Hoje em dia, um diferencial de uma organização para outra não é mais a produtividade e a qualidade, como
décadas atrás a gente pregava e perseguia, né? Isso já foi. Quem tinha a melhor qualidade e produtividade se sobressaía, já foi, né? Hoje em dia, isso é uma premissa. Então, todos precisam ter essa qualidade, essa produtividade. Então, hoje a gente precisa de capacidades para inovar, para desenvolver, para se envolver constantemente, para estar sempre alerta para essa empresa viva, orgânica, que está mudando, que sempre muda, que pulsa, essa capacidade de olhar para a equipe, de envolvê-los, né? Então, a UGB faz com que todas essas pessoas que estão à frente das suas atividades se tornem esses agentes de melhoria. E assim a atuação de todos pode se tornar melhor dentro das organizações. Creio que era isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês.